E para a gente começar, o que é normal? Normal é aquilo que está dentro da norma, aquilo que está dentro do que se espera para uma pessoa naquela idade, naquela cultura, naquelas condições. Isso é ser normal. E o que é que distingue o que é normal do que é patológico? E aí a gente tem um grande problema no que diz respeito à psicopatologia. Porque quase sempre, quando a gente fala do que é esperado, a gente está falando, primeiro, de algo culturalmente esperado, e segundo, a gente está falando de algo subjetivo. O que é esperado para mim, o que é esperado dentro da minha lógica, dentro daquilo que eu considero normal. E aí, para você tentar estabelecer critérios para diferenciar uma coisa da outra, acaba que muitas vezes é complexo. O que é que distingue uma pessoa muito organizada, que arruma o armário todo por cor, as blusas brancas de um lado, as blusas pretas do outro, e um degradê de cores entre elas, de uma pessoa que tem toque? Qual é a diferença entre eu, que faço isso no meu armário, e uma pessoa que tem um transtorno obsessivo compulsivo? Qual é a fronteira que separa uma pessoa que é desatenta, que é distraída, de uma pessoa que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Então, qual é o ponto que delimita isso? Uma das coisas que definiria isso com muita clareza seriam marcadores biológicos. É assim que funciona nas outras áreas da medicina, menos na psiquiatria. Mas a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E aí existem alguns critérios que a gente tenta usar para justamente fazer essa separação do que é patológico e do que é normal. Mas nenhum desses critérios sozinhos, eu já adianto para vocês, realmente distingue o normal do patológico. Então, o primeiro critério que a gente tem para fazer essa diferenciação é o critério estatístico. Então, seria patológico aquilo que é raro, aquilo que acontece de maneira esporádica. Então, por exemplo, a esquizofrenia acontece em 1% da população, então é raro. Mas talvez outros transtornos que já não são tão raros, então eles vão deixar de ser patológicos agora, como o transtorno de ansiedade, por exemplo. Então, esse critério ele acaba sendo, de certa forma, falho. Ele não define de maneira completa, de fato, o que é patológico. O segundo ponto é a questão do sofrimento. Então, se eu sofro, eu tenho um transtorno. Mas isso também não serve completamente, porque existem pessoas que têm transtornos e não sofrem, como o paciente com transtorno de personalidade antissocial, paciente com personalidade narcisista, talvez um paciente num quadro de mania, talvez um paciente com esquizofrenia também, que está em outro mundo ali, talvez ele não se dê conta exatamente das questões que estão acontecendo com ele. Então, esse critério também falha. Aí, a gente tem um terceiro ponto, que é a necessidade de tratamento. Mas esse é rápido de derrubar, porque nem tudo que precisa de tratamento é doença, é transtorno. Gravidez, por exemplo. Gravidez precisa de tratamento, precisa de acompanhamento médico e às vezes até psicológico. Não é uma fase fácil, né? Quem é mãe é que sabe. E não é doença. Então, esse critério aí sozinho também não explica. E aí vem a questão do atípico, né? Do que é socialmente não esperado. E aí, quando você olha para isso, você obviamente tem que olhar num viés cultural. Você tem que olhar para isso num viés subjetivo. Por exemplo, é esperado que, sei lá, uma pessoa de 30 anos, ela tenha se formado, ela seja casada, ela talvez tenha uma família. Se ela não tiver isso, ela é anormal? Não, claro que não. Então, a gente começa a ter problemas em relação ao que é socialmente, culturalmente esperado, porque a gente entra num critério muito subjetivo do que eu acho que é esperado. Por fim, a gente tem a definição da OMS, né, de bem-estar, então bem-estar bio, psico, social, espiritual, etc.
que sozinho também não define essa fronteira entre o que é normal e o que é patológico. E, por último, a questão da funcionalidade. Se o indivíduo é funcional, por exemplo, se aos 30 anos ele trabalha e ele consegue pagar as suas contas e tem uma vida independente, então ele é funcional. Se ele não faz isso, então ele é disfuncional. Isso também é muito subjetivo. A pessoa pode ter inúmeras razões para, aos 30 anos, não estar trabalhando e não pagar suas próprias contas, e isso não significa necessariamente uma disfuncionalidade, tá? Então, nenhum desses critérios define, de fato, aquilo que é normal e aquilo que é patológico. E aí a gente tem esse grande problema. Como a gente vai, então, fazer essa fronteira? Como a gente vai, então, diferenciar aquilo que a gente pode esperar, aquilo que está previsto ali para aquela sociedade, para aquela cultura, daquilo que desvia, daquilo que agora foi, daquilo que desvia, daquilo que não é esperado. E aí se busca muito, né, definir isso. E em psicopatologia a gente tem esses 4 Ds que tentam definir isso de uma maneira mais clara, mais precisa, né? Primeiro, aquilo que a gente chama de deviance, ou seja, aquilo que desvia da norma estatística. Depois, o distress, que é o sofrimento, então aquilo que causa sofrimento para si mesmo ou para outras pessoas. Dysfunction, que é uma disfunção, um prejuízo. E, por fim, um perigo. Perigo para si mesmo, atentando contra a própria vida, ou perigo para outras pessoas. E aí a gente resume isso em 3 pontos: frequência, intensidade e sofrimento clinicamente significativo. Então, basicamente, se eu tenho um comportamento que é frequente, que é intenso, que causa prejuízo, que traz um perigo para mim ou para os outros, que prejudica a minha vida, que prejudica a vida de outras pessoas, então hoje a gente tem mais ou menos um consenso de que isso seria um problema, de que isso seria alvo de intervenção.